Shalom, queridos, Deus abençoe a vida de vocês. Capítulo 7 do livro de Hebreus, tá? Agora vamos tratar um pouquinho mais sobre Melquisedeque e a ligação entre Melquisedeque e Yeshua, né? Entre Jesus e Melquisedeque. Bom, então, capítulo 7, versículo 1 ao versículo 10, né? Ele vai tratar ali de Melquisedeque. E é importante que vocês compreendam que Melquisedeque, ele é citado lá em Gênesis 14, se eu não me engano, né? Gênesis 14, 17 ao 20. E ele vai ser citado novamente no Salmo 110, no versículo 4. Então, para compreender o porquê que o autor está fazendo uma ligação entre Melquisedeque e Yeshua, é importante que você compreenda o que está escrito no Salmo 110, tá? Então, Jesus vai ser comparado a Melquisedeque, tá? Melquisedeque é rei de Shalem, tá? Essa expressão rei de Shalem, a gente já viu que está ligado a rei da paz, mas também rei de Jerusalém, né? E vai fazer aí uma midrash, né? Uma drash, vai fazer uma comparação, vai usar este versículos vai utilizar o Salmo 110 para mostrar quão grande Melquisedeque era e o quão grande ainda mais é Jesus Cristo, nosso Senhor, tá? Shalem, como eu falei, ele pode ser rei da paz, mas a gente tem que lembrar que Shalem está ligado a Shalom no hebraico, tá? A gente já falou sobre isso em Mateus capítulo 10, mas é importante você entender que quando a gente fala de Shalom, a gente está falando de saúde, de integridade, de interesse, né? A gente está desejando coisas muito boas para a pessoa. A gente não está só desejando paz no sentido da palavra paz. Shalom é muito mais do que isso, tá? E esse rei da paz, a gente pode fazer uma ligação com Isaías no capítulo 9, versículos 5 e 6, ou dependendo da sua Bíblia, 6 e 7, tá? Que fala aí que ele é o príncipe da paz, né? Então Jesus, ele é um dos títulos, né, messiânicos, é rei da paz. Então nós estamos comparando Melquisedeque, que era rei da paz, rei de Jerusalém, com Jesus, que é, sim, príncipe da paz e que também rei sobre Jerusalém, né? A gente tem que lembrar que Jesus retorna como rei, né? Ele veio como profeta, morreu, ressuscitou ao terceiro dia, está à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, como nosso sumo sacerdote, e retorna como rei, né? Para o julgamento final, tá? Uma coisa aqui que é importante a gente entender é o seguinte: aqui o autor está fazendo uma midrash. Então, o que, que ele está falando aqui? Ele está utilizando um texto e usando referências desse texto para poder fazer uma comparação. Então, ele coloca aqui que Melquisedeque, né, não tinha pais, mães e antepassados aí, nascimento ou morte, nada do tipo registrado na Torá. Não existe descendência, ascendência de Melquisedeque registrada. Não existe a morte de Melquisedeque registrada. Então ele está fazendo essa comparação, que ele se torna é, eterno, semelhante a Melquisedeque. Então Melquisedeque é colocado desta forma. Não significa que ele não tivesse pai, não tivesse mãe, que não tivesse tido, de repente, a morte, tá? Mas é descrito, né, que ele é para sempre. Então, é semelhante ao Filho de Deus. O Filho de Deus ele permanece também sacerdote para sempre. Jesus permanece sacerdote para sempre. E Jesus também não teve um pai humano, né? O pai humano de Jesus, José, era um pai adotivo, né? Jesus é filho do Espírito Santo com Maria, tá? Jesus também existia antes, como palavra, né? A palavra de Deus, antes do seu nascimento. E ele continua existindo depois da sua morte. Então, essa comparação com Melquisedeque vem nesse sentido, tá? Na tradição judaica mais tardia, Melquisedeque ele é identificado como um filho de Sem, tá? Lá, filho de Noé, tá? Mas isso é tradição, tá?
E outra coisa que Melquisedeque faz semelhante a Jesus é usar o pão e o vinho, né? O pão e o vinho eram utilizados é, como forma de é, reunião entre pessoas que gostam, né? Como se fosse aquele cafezinho da tarde na sua casa, mas também para firmar alianças, né? E a gente vê Jesus fazendo isso com a aliança que a gente faz aí quando a gente vai na igreja e a gente toma a ceia. Bom, os versículos 4 e versículos 11 vão mostrar 4 maneiras em que Melquisedeque era grande, tá? Então, quais são essas formas que são descritas? Primeiro que ele recebe o dízimo, né? Ele recebe o dízimo de Abraão, mesmo Abraão sendo patriarca, né? Mesmo Abraão sendo o pai da fé, ele deu um dízimo para Melquisedeque. Melquisedeque não possuía laços de parentesco com Abraão, diretos, né? O que, se a gente for levar em consideração que o Melquisedeque foi um homem, tá? E não aqui uma representação de Cristo por completo, ele tinha sim algum laço de aliança com Abraão, porque todos os homens vieram de Noé, né? Vieram de Noé, então a gente sempre tem, todo mundo tem um laço de parentesco, tá? Mas eles não tinham um laço inteiro, né? Ao passo de que os sacerdotes levíticos, os sacerdotes da tribo de Levi, recebem dízimo dos seus próprios irmãos. Então ele recebe um dízimo, o Melquisedeque recebeu um dízimo do Abraão, né? Que não tinha nenhum laço imediato familiar, enquanto os levitas recebiam dos seus próprios irmãos o dízimo. Melquisedeque não estava necessariamente, especificamente pela Torá, por exemplo, destinado a receber o dízimo de ninguém. Já os Kohanim, já os sacerdotes levitas, eles são obrigados, porque a Torá determina que, né, ele deve receber o dízimo dos seus irmãos. E aí, quando a gente faz comparação dos sacerdotes levíticos com Melquisedeque, né, e compara com Yeshua, a gente vai ver algumas situações acontecendo. Por exemplo, Melquisedeque abençoou Abraão. Isso implica que Melquisedeque era maior do que Abraão. Os sacerdotes levíticos recebiam dízimos apesar de serem mortais, enquanto Melquisedeque se testifica que ainda está vivo. Isto é, o texto da Torá, né, não nos diz que ele morreu. Tá? Então aqui a gente está fazendo uma drástica, não significa que ele tenha permanecido vivo. Tá? E uma ordem de grandeza é apresentada conforme a seguir. Então, olha a ordem de grandeza. O maior é Melquisedeque, que recebeu dízimo de Abraão. Depois dele, quem vem? Vem Abraão, que foi quem pagou os dízimos. Depois de Abraão vem quem? Levi. Levi ainda não recebe os dízimos. Levi, né, aqui o texto descreve que ele estava em Abraão ainda, ou seja, não tinha saído de Abraão. Tinha que sair de Abraão, Isaac, depois de Isaac, Jacó, depois de Jacó, Levi, né? Então, depois de todos esses aí vem Levi, que ele ainda não recebe esse dízimo. Pelo contrário, ele pagou, né, já que ele estava com Abraão ainda ali. E aí, depois de Levi, aí vem os descendentes de Levi. Aí sim a gente vê é, os sacerdotes recebendo dízimo. E aí, depois de todos eles, ainda tem o povo de Israel em si, né? Termina aí com o povo de Israel, que é quem paga os dízimos para Levi. Então, tem essa ordem de grandeza. E um quinto elemento ainda é que o povo judeu recebeu a Torá, tá? Por meio de um sistema de Kohanins, ou seja, de sacerdotes derivados de Levi. No entanto, esse sistema não era o final e nem era possível, através dele, alcançar o objetivo de estar para sempre na presença de Deus. Isso fica bem evidente para a gente quando a gente lê, né? Isso aí nos próximos 4 capítulos nós vamos abordar bastante sobre isso. E isso ainda demonstra para a gente a necessidade de um outro sacerdote. Então nós precisamos de um outro sacerdote, porque os levitas eles morrem, eles vão sendo trocados constantemente. Hoje eles não estão nem necessariamente fazendo a função de levitas porque o templo não existe. Mas se o templo existisse, eles estariam lá fazendo a função de levitas, né? E aí ia morrendo um, entrava o outro, morria um, entrava o outro, e assim a gente seguia, tá?
Então a gente precisa de um outro sacerdote. Esse sacerdote, ele tem que ser diferente, ele tem que ser comparável ao Melquisedeque. Ele tem que ser eterno. Ele tem que apresentar o sacrifício perfeito, tá? Então, um sacerdote que por implicação é maior do que o maior de todos os sumos sacerdotes levíticos, Arão. Então, Melquisedeque, ele é superior a Arão. E aí, o texto no versículo 11 vai falar, né, sobre como se fosse possível alcançar o objetivo, tá? Para que a gente, para que nós seres humanos, que nós somos pecadores, pudéssemos alcançar o objetivo, né? Nós tínhamos que nos tornar o quê? Perfeitos, tá? Para alcançar o objetivo de estar na presença de Deus, nós tínhamos que ser o quê? Perfeitos, né? Tínhamos que ter o quê? Os nossos pecados por completos perdoados por Deus, ou não deveríamos ter pecado, né? E aí o autor de Hebreus ele vai demonstrar mais para frente, né, que isso jamais poderia acontecer por conta do sacerdócio levítico, gente. Não tinha como. Mas ele pode ocorrer através de Yeshua, porque o perdão de Yeshua, através do sacrifício dele, nos torna perfeitos. E aí a gente estando perfeito, a gente pode entrar na presença de Deus. É assim que funciona. Algumas pessoas podem pensar assim, mas a gente pode sim alcançar o nosso objetivo mediante a lei. E aí é por isso que o autor ele vai trazer aqui, vai descrever da seguinte forma no versículo 11, né? Por meio de um sistema de sacerdotes derivados de Levi, visto que em sua vigência o povo judeu recebeu a Torá. Então, os sacerdotes levíticos, eles vêm por causa da Torá, restritos por conta da Torá. Então, não tem como você dizer que você vai conseguir fazer sem Jesus, porque não dá, tá bom? E aí a gente vê o que próprio Paulo defendia, né? De que não dá para você simplesmente observar os mandamentos de forma legalista e achar que você vai ser justo diante de Deus. A função da Torá é mostrar que as pessoas são pecadoras. Romanos 3:20, tá? Então, esquece essa coisa. Juliano, você está dizendo então que os mandamentos eu tenho que deixar de lado? Não, eu estou dizendo para você que os mandamentos você tem que seguir. Estou dizendo para você que a lei precisa ser observada. Mas tira da sua cabeça que observando a lei você vai ser salvo, porque não é por aí que a salvação vem. Alexa, ligar luz quarto. A salvação, ela vem mediante o sacrifício de Jesus. Você só pode ser perfeito se for perdoado. E se você for perdoado somente pelo sangue de Jesus, é que você pode alcançar isso, não pelo sangue de animais. Bom, o versículo 12 ele vai falar sobre um único momento explícito no Novo Testamento em que se fala de mudança da lei, tá? Os demais, que muitas das vezes vocês vão observando no decorrer da Bíblia, acaba sendo má interpretação. Gálatas é um exemplo, a gente estudou Gálatas aqui. Gálatas falava sobre a circuncisão, não sobre toda a lei. Aí todo mundo lê Gálatas e falou assim: não, ele estava ali falando que a lei não é a lei, é a circuncisão. É porque a circuncisão é uma das marcas obrigatórias da lei. Né? É o que faz você se tornar israelita e automaticamente ser obrigado a seguir a lei. Tá? Então o pessoal confunde um pouco isso daí. Mas aqui no versículo 12 a gente vai falar sobre uma mudança da lei. O que, que é essa mudança? Do sacrifício levítico para o sacrifício de Melquisedeque. Ou melhor, do sacerdócio levítico para o sacerdócio de Melquisedeque, né? Então, Juliano, pode acontecer isso? Pode, gente. Se você pegar o Antigo Testamento, houve uma mudança. Qual foi a mudança que foi registrada ali? Foi a mudança da tradição judaica do acréscimo da festa de Purim, a festa de Esther, tá? E a própria tradição judaica acredita que quando o Messias vier, para aqueles que não acreditam que o Messias já veio, que o Messias vai também alterar de alguma forma a lei. Então, isso aí, o pessoal às vezes bate um pouco cabeça. Eu gosto de pensar da seguinte forma e acho que estou correto. Posso estar errado, tá? Mas acho que estou correto.
não foi uma mudança necessariamente da lei, foi uma substituição. Porque o sacrifício não deixou de existir. O sacrifício existiu, só que agora é mediante o sacrifício perfeito de Cristo, tá? Uma coisa também que a gente vai precisar dizer é o seguinte: quando o sacerdote ia lá diante de Deus, ele tinha que matar um animal para perdão dos seus pecados e depois matar um animal para perdoar os pecados de outra pessoa ou do povo de Israel. Jesus não precisou matar nada para perdão dos seus pecados, porque ele não tinha pecado. Se ele não tinha pecado, então ele não precisou fazer. Ele simplesmente fez já o sacrifício direto pela minha vida, pela sua vida, tá? Então, eu acredito dessa forma, tá? Bom, fora disso, não há nenhuma mudança ou transformação na Torá prevista, tá? Que não esteja relacionada com o sacerdócio ou com o sistema de sacrifício, tá? Bom, e aí fala que o nosso Senhor veio da tribo de Judá, né? Isso é para deixar claro que Jesus não vai ter ligação necessariamente com a tribo de Levi, então ele não é sacerdote segundo a tribo de Levi, né? Então isso poderia causar um transtorno. Poxa, mas um sacerdote só pode vir da tribo de Levi. Não, ele vem de Melquisedeque, que é anterior à lei, tá? E é comparável, como o Salmo 110 fala, né? Tu és Corranim para sempre, semelhante a Melquisedeque. Então, Melquisedeque vem antes de Levi ser instituído como sacerdócio. Então, tudo bem, tá? Não há nenhum problema em relação a isso. Bom, a gente viu, né, 5 maneiras onde Melquisedeque foi superior a Abraão. Vimos ali também em relação à superioridade de Melquisedeque em relação a Levi. Mas agora a gente começa, a partir do versículo 20 para frente, a gente começa a ver agora um foco saindo de Melquisedeque e o foco vindo para Jesus, né? Para mostrar como Jesus ele é superior a todos aqueles que nós citamos aqui agora. A Abraão, a Melquisedeque, tá? E aí a gente fala, né, que Adonai jurou e não mudará de ideia, né? O Salmo é dito, é descrito. Então tá definido que ele será semelhante a Melquisedeque, né? Aí fala sobre a nova aliança, de qual Jesus é o fiador, né? Como essa aliança é superior à aliança levítica. Outra razão para Jesus ser melhor do que os sacerdotes levitas é que ele vive para sempre, né? Então ele não precisa ficar sendo substituído por o outro que nasce depois, né? Quando um morre, o outro é substituído em Levi. Com Jesus não há necessidade disso, né? Então ele é sacerdote para sempre. Então ele não precisa passar esse sacerdócio para ninguém, né? O versículo 25, a gente pode fazer uma analogia com Isaías, no capítulo 53, versículo 32, né? Ou seja, ele profetiza que o servo de Deus, né, ou seja, Jesus, o Messias, intercedeu pelos transgressores, declarou que Jesus encontra-se à destra de Deus, está agora pedindo a nosso favor, né? Isso está descrito ali em Romanos 2, de 16 ao 18. 1 João 2,1 diz que ele é justo, que intercede por nossa causa junto ao Pai. E a gente tem alguns outros versículos que vão enfatizar a necessidade universal de se aproximar de Deus através do Filho dele. Então a gente pode ver João 14,6, Atos 4,12, 1 João 2, versículo 22 ao versículo 23. Outro aspecto da superioridade de Jesus diante dos sacerdotes levíticos, né, é que ele não tem a necessidade diária de oferecer sacrifícios, primeiro para ele, né, pelos pecados dele e depois pelos pecados do povo. A gente já conversou sobre isso, né? O sacrifício de Jesus foi de uma vez por todas, não é necessidade de ele ficar se sacrificando a todo momento, né? Então ele era santo, não tinha nenhuma ligação com o mal, ele é sem mancha, ele é separado dos pecadores, e por causa disso o sacrifício dele é perfeito e único, tá? E aí, através dele, a gente pode alcançar o objetivo de salvação para todo o sempre, tá bom?
Os vídeos a partir de agora vão ficar um pouco mais longos, tá? Os comentários são maiores porque o texto vai aprofundando, a gente está chegando nas partes mais importantes, tá? Mas eu te espero aqui pro próximo capítulo, capítulo 8 de Hebreus. Deus abençoe a sua vida. Shalom.